Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Pablo, fundador da Houseful, e estou com a Elaine, nossa coordenadora de qualidade e operações da Houseful. Olá, pessoal. Eu sou a Elaine, responsável pela operação aqui da Houseful. E hoje a gente vai bater um papo muito legal com um time que o Pablo vai nos apresentar. Hoje temos o prazer de estar aqui com a Tati Dominoni e o Felipe Rios, da Imobiliária Ibagi, e eles vão compartilhar com a gente várias histórias, tanto histórias engraçadas, esdrúxulas, quanto vão deixar um pouco do conhecimento que eles têm no mercado imobiliário. Sejam bem-vindos, por favor, se querem se apresentar, Tati, Felipe. Obrigado, Pablo. Obrigado, Elaine. Obrigada, Pablo. Obrigada, Elaine. Estou muito feliz de estar participando do meu primeiro podcast. Espero ser de vários, né? Porque experiências trocadas eu acredito que seja muito importante para nós, para o nosso crescimento e também para os nossos vistoriadores, né? Que estão ali fora. Ter conteúdo desses hoje são necessários aí para o pessoal que está fora, tanto interno também, né? A área administrativa de imobiliária, é bacana a gente poder trocar essa ideia. Então, eu sou a Tatiara, eu trabalho já há 20 anos no ramo imobiliário e estou 11 anos na Ibagi como supervisora já de vistoria, né? A parte da vistoria de entrada. A Ibagi, ela tem essa parte onde cada setor é direcionado para um determinado assunto, né? Vamos supor, né? Então, ramo, né? Então, na minha área é da vistoria de entrada e divulgação de imóveis. E a parceria com a Houseful, eu tô desde o começo, né? Sim. 4 anos de parceria, de muito aprendizado, evoluções, crescimento juntos. Essa parceria a gente conseguiu fazer dar certo. Então, a gente pode trocar bastante experiências hoje do nosso case de sucesso, né? Que foi bem bacana e espero poder crescer também mais tempo aí dessa parceria. Sem dúvida. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É o meu primeiro podcast também, assim como o da Tati. Eu sou o Felipe, trabalho lá na Ibagi há quase 7 anos. Hoje eu sou gerente operacional lá da empresa. Não conhecia o ramo imobiliário, nunca tinha trabalhado no ramo imobiliário. Venho da área da construção civil, sou engenheiro civil. E hoje eu cuido da área de vistorias de entrada, que a gente tem a supervisão da Tati, vistoria de saída, desocupação, né, rescisão contratual, manutenção interna e manutenção externa, né, os imóveis que estão sendo captados e precisam de melhorias. A gente tem uma equipe interna ali na Ibagi de cerca de 10 funcionários que fazem pintura e, dentre outros pequenos reparos, a gente faz isso nos imóveis de captação e nos imóveis que desocuparam também, que necessitam ali de um orçamento, o inquilino está viajando, não tem quem faça. A gente também tem uma equipe que dá esse suporte na desocupação. A manutenção dos locados também é minha, o inquilino que está com problema lá, né? No chuveiro, enfim, filtração, de tudo a gente tem ali. Eu cuido dessa área também. Então, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar aí nossa experiência. Também estou desde o começo ali da parceria com a Houseful. Uma relação muito boa ali, muito saudável, né? De crescimento para ambos ali. Legal. É isso aí. Então, basicamente, vocês trabalham só com problema o dia inteiro. Só com problema. Só com problema. Que legal. Tem que gostar. Você sabe que a área da locação é uma área que dá muito conflito, né? Tanto porque o proprietário, ele sempre acha que o imóvel é melhor do que ele é, e o locatário também acha que sempre deixou o imóvel melhor do que ele é. Então, gera isso um monte de conflito. Então, baseado nisso, entendendo um pouquinho, e a gente quer escutar um pouquinho de vocês, esses bastidores. Então, vamos começar provocando um pouquinho de vocês, contando um pouquinho da sua experiência. O Felipe, na conversa prévia, ele já comentou umas histórias bem interessantes, sim. E a gente queria conhecer um pouquinho, assim, dessa trajetória tua e essas primeiras coisas absurdas, essas pérolas que você já escutou na tua experiência. Precisaria de uns 20 podcasts, eu acho no muita mínimo. História. É muita história, por mais que 7 anos ali é um tempo considerável, mas eu entrei na Ibagi, não conhecia, sou de São Paulo, né? Não conhecia a imobiliária, nem o ramo imobiliário. Aqui ela é bem conhecida, mas eu vindo de São Paulo não conhecia. Mas precisava alugar um imóvel para morar, então aluguei o meu imóvel aqui pela Ibagi. E como todo bom locatário, assinei tudo na correria lá, fiz a minha mudança, não fiz divergência de vistoria, nem olhei o termo de vistoria. Assinei, mudei e bola para frente. Meu contrato era de 12 meses, então eu
comecei aqui em Florianópolis trabalhando com construção civil, né? Construí algumas coisas, mas o mercado estava bem ruim na época. E eu comecei a procurar emprego, né? Comecei a entregar currículo ali no mercado normal. E surgiu a oportunidade de uma vaga ali como vistoriador de desocupação, vistoria de saída lá da Ibagia. Falei, cara, por mais que eu seja engenheiro civil, preciso trabalhar, né? É melhor o pouco ali pingando do que secar a fonte, né? Então, me cadastrei para esse processo seletivo, fiz o processo seletivo e, ao mesmo tempo, eu estava desocupando um imóvel com a Ibagia. Esse imóvel que eu estava morando, estava vencendo o período de 12 meses, eu ia sair e a minha primeira experiência, vamos dizer assim, no ramo imobiliário foi pessoal, né? Cheguei lá na vistoria de desocupação, no dia seguinte eu estaria entrando na empresa, já tinha passado o processo seletivo. E até falei pro vistoriador, e ele é até hoje nosso vistoriador, um dos mais experientes que a gente tem, tá há bastante tempo lá, o Daniel. Alivia, né? Alivia. Não, meu amigo, amanhã a gente tá virando colega de trabalho, alivia aí. E para minha sorte, é uma das proprietárias mais exigentes que a gente tem lá na empresa, né? O imóvel que eu morava. Então eu tive que pintar o imóvel todo. As janelas eram todas de madeira, eu moro no sul da ilha, então é uma casinha bem de praia, assim, venezianas de madeira, tinha que ser osmocolor, a tinta estava especificada que era souvenir na entrada, por ela ser bastante exigente, a vistoria de entrada dela então, perfeita. Tem todas as marcas detalhes. de tinta, detalhes, tudo Isso é raro, perfeito, isso é raro. Porque ela faz questão de acompanhar mesmo, Sim. sabe? Então, eu passei bastante trabalho, por mais que eu vinha de uma área da construção civil e já fiz muita vistoria de imóvel, assim, né? Conferência de obra. É um ramo totalmente diferente, muito mais minucioso e detalhado. E tem uma proprietária ali por trás pressionando a imobiliária, né? Tem uma carteira grande de imóveis e exige bastante ali da imobiliária na saída. E muitas das coisas que eu passei ali nessa desocupação, que foi bem conturbada, até quando eu consegui entregar as chaves, eu já estava trabalhando na imobiliária, já tinha passado 2 ou 3 vistorias lá e falei com o nosso pessoal da manutenção, eles foram lá e, então eu vou pagar aqui, vocês pintam ali do jeito que ela quer e tá tudo certo. Porque realmente o locatário, ele tá com 1000 coisas na cabeça quando ele está se mudando. A gente mora aqui em Florianópolis, a grande maioria das pessoas está vindo de outros estados para cá. É uma capital que tem isso, né? Sim. Então, o pessoal está pensando em outra coisa. Ele está pensando na mudança, que vai chegar num lugar. Será que vai ser bom esse lugar que eu vou morar? Será que não vai ser? Não conhece os bairros. Ele está com a cabeça em outro lugar, não na vistoria. A vistoria é mais um protocolo de imobiliário ali que eu assino junto com o contrato. Nem leio se tem divergência. Como a gente fala sempre, tem. né? A entrada é o casamento e a desocupação é o divórcio, né? Isso, do relacionamento. E é um relacionamento mesmo. Sim, a pessoa está muito feliz na hora de entrar, infelizmente acaba não lendo uma vistoria. Isso é muito importante, né, para o cliente hoje, porque ele tem esse laudo. Então, a importância da transparência de um laudo hoje com o nosso cliente é essa. Tu tem esse laudo, mas aí é na felicidade, tá? Com pressa de pegar a chave, se mudar. E é isso que aconteceu com o Felipe, Exatamente. já aconteceu também comigo. Também não sou de Floripa, tive que ter a experiência de alugar um imóvel. E tudo que a gente mais quer realmente é que a gente possa só entrar no imóvel, né? Só que daí é na saída que realmente, se tem no laudo, tá transparente ali, a pessoa tem que ter esse momento ali, de pós-chave, né? De conferir o laudo, tem a opção de fazer a divergência após 48 horas, normalmente esse é o prazo. Então, leiam, né, esse laudo, é importante. Se não tiver de acordo com aquele laudo, não que não esteja de acordo do estado do imóvel, isso a gente é bem claro de falar, né, porque a pessoa aluga muitas vezes o imóvel e pede para fazer as coisas depois da entrega de chave. Sim. É muito importante a gente até dar as dicas para os locatários que antes de visitar o imóvel, quando visitar o imóvel, já passar a proposta, não, esse aqui não tá legal, antes de fechar contrato. Até então, porque o imóvel está sendo locado naquelas condições, o valor está sendo realizado, né,
daquelas condições do imóvel. Sim. Obviamente que vai ter um vazamento, sim, né? Tem que o proprietário arrumar esse vazamento, questões estruturais. Mas esteticamente, se tiver sujo, infelizmente, às vezes não foi visitado assim, tá assim, mas não vai precisar entregar limpo. Sim. Então, é essa clareza que os inquilinos têm que ter na hora de pegar a chave e alugar o imóvel é essa, né? De poder realmente... Isso. Porque o divórcio, gente, não é fácil. Não é fácil. Não. A gente tenta mudar esse pensamento ali de divórcio, até trazer... Na IBAGE a gente tenta trazer uma desocupação... Hoje está mais atrelada ao time comercial, porque a gente entende que é um ciclo que não precisa acabar ali. Não, né? Ele pode ser um novo namoro. O locatário ele pode entrar num outro imóvel nosso a partir daquela experiência, ele vai se mudar ou porque ele está indo para um imóvel maior, ou porque ele está com uma dificuldade, precisa de um imóvel menor, ou ele está se separando, ou ele está mudando de... Florianópolis é gigantesco, né? A grande Florianópolis. Então, eu morava lá no norte da ilha porque eu tinha um trabalho lá, agora eu estou mudando para São José. Ele está se mudando por uma oportunidade de trabalho, enfim. A gente quer que ele continue na IBAGE. E para o proprietário, muito mais. A desocupação tem que ser algo comercialmente, né, muito bom para o proprietário. Né? Que a partir daquela experiência, deixei meu imóvel na IBAGE, claro, dadas as proporções, tem proprietário, como tu bem falou, que é reformar o imóvel nas costas do locatário, né? Sim, isso também não pode, né? A gente tem total consciência lá dentro da imobiliária e a gente entende que é uma via de mão dupla, né? O proprietário, ele não sobrevive sem o inquilino sem o proprietário. A gente está ali no meio para administrar da melhor forma, mas nunca vamos ser injustos ali com o inquilino, né? De que, pegou um imóvel sem pintura, não, agora tu vai ter que pintar. Agora, com certeza. Né? Um dano que... É estrutural, a gente vai cobrar do inquilino, então a gente faz essa análise técnica mesmo, né? Claro que a minha formação ajudou bastante ali essa transformação dos nossos setores de vistoria. Eu dei treinamentos ali para os vistoriadores para que seja cobrado o justo. O que é do tempo tem que ser diferenciado do que é mau uso do locatário, né? Sim. Esse ponto é bem importante mesmo, Felipe, você até trazer com detalhes como hoje o time interno é preparado, né? Tanto os vistoriadores, assim como as pessoas que estão na linha de frente ali no atendimento, que eu acredito que tenha, né? Que receba o proprietário, o locatário. Então, vocês compartilharem um pouquinho com quem está acompanhando a gente sobre como é feita essa capacitação dessas pessoas, né? A tua profissão, a tua formação, sem dúvida, contribuiu muito, mas a gente vê que é um desafio dentro das imobiliárias, então... Eu me especializei, depois de estando na IBAGE, eu fiz um curso primeiro de avaliação e perícia na área imobiliária e, recentemente, ano passado, eu concluí um curso de pós-graduação em engenharia diagnóstica, que é mais voltado para a área de manutenção, mas que ajuda muito a parte... das vistorias, né? Saber a origem do problema, saber qual é a causa daquela manifestação patológica, se o inquilino pode ter causado ou não. Claro que eu não consigo... A gente administra 12 mil imóveis. 12 mil imóveis. Nossa, é uma das maiores carteiras do país, né? Sim. Eu não consigo, né? E nem faz parte ali do nosso contrato com os proprietários que tem um engenheiro diagnóstico ali vendo todo o imóvel, todo o problema. Mas a gente tenta indicar as melhores soluções e ser justo. Eu acho que é o principal nosso papo aqui, tratando-se de vistoria, ser justo com o locatário nessa desocupação. E como eu quero uma desocupação também comercial, trazer esse proprietário muitas vezes, vamos lá comigo, eu vou te indicar, eu vou te mostrar e vou te provar que isso não é uma culpa... O locatário não tem como ter causado esse dano, né? Então, a gente... tenta trabalhar dessa forma. Os historiadores, a IBAGE é bem transparente no processo e a empresa também, né? Todas as salas são de vidro, todo mundo entra na minha sala o dia inteiro, não precisa marcar horário. Tem que ser, eu acho que é dessa forma, flui melhor o nosso trabalho. É a primeira vez que sou gestor de uma equipe, né? Sim. Na IBAGE, minhas experiências anteriores nunca fui gestor de nada, então aprendi na raça ali. E tem dado certo. O historiador de entrada, de saída, entra, pergunta, esse piso aqui, eu não sei qual é o material, vamos pesquisar junto. A gente tem o conhecimento técnico, mas o mercado se atualiza muito rápido. A gente não conhece todos os materiais, né? Então, vai numa pesquisa, conversa com o proprietário,
para ver se ele tem uma indicação da construtora, um manual ali do proprietário que a construtora entregou, e tem fluído bem dessa forma ali. A gente faz também os treinamentos, né? Sim, treinamentos. Internos, reuniões mensais, não pode faltar com a equipe. Nós mesmo, né, Elaine? A gente tem reuniões semanais. Então, essa fala nossa que nós temos semanalmente, às vezes pode até ser que não tenha um assunto, mas é difícil. Às vezes eu pego ali para falar e, sendo assim... diariamente, né? Eu sempre anoto uma divergência lá que eu recebi de um vistoriador. Ali é a hora que a gente consegue pegar para trazer o feedback para o vistoriador. Porque, como a gente falou, o treinamento em si do vistoriador vai ser no dia a dia. Ele tem que ter um pouco, sim, de noção, né? Sim, com certeza. De parede, de tinta, de piso, mas na dúvida, o vistoriador é uma coisa que ele não pode deixar de fazer, é perguntar, né? Sim. Não pode ter vergonha de perguntar, mas... Com certeza, uma vistoria de qualidade, a gente conseguiu trazer, né, dentro desse tempo de parceria, é que não deixar de passar o feedback para o vistoriador quando a gente vê que faltou algo. Faltou o termômetro para testar, o chuveiro, o ar-condicionado, e agora o cliente está reclamando que não está funcionando, aquela foto ia salvar. Né? Ou uma informação errada de gás ligado e está desligado, isso na hora da entrada o inquilino ele não vai, né, gostar. Então, uma vistoria é um documento onde o cliente que lê, hoje ele está bem exigente. A gente estava até falando que é o casamento, que ele quer pegar a chave, mas a gente está sentindo que ele está fazendo, ele está questionando, o contrato pré-nupcial já está sendo mais criterioso. Principalmente se é o segundo imóvel que ele está alocando. Ele já está vacinado. Já teve a primeira experiência, né? E eu acho, sem dúvida, Tati, que um dos pilares, né, que fortaleceu muito bem essa parceria House foi Bagi, foram esses encontros semanais, né, que a gente está sempre debatendo e conversando. E, Tati, assim, vamos fazer assado, vamos tomar essa ação junto aos hosts, né, acompanhamento daí com o time de qualidade da Houseful. Isso. E esse encontro semanal, essa parceria que a gente vem construindo aí é um diferencial e serve, assim, de case de sucesso para todas as imobiliárias do Brasil, tá, Pablo? A Houseful hoje tenta muito ter essa aproximação, assim como a gente tem com vocês, com as demais imobiliárias. Mas, às vezes, por falta de tempo, porque a gente sabe a loucura que é, né? Locação dentro de imobiliária e tal. Mas esse momento, ele precisa ser visto como um ganho, né? Com certeza. Como um tempo investido. Então... É necessário, porque os problemas acontecem, seja com os seus vistoriadores lá dentro da imobiliária, que vocês têm um time. Então, a Ibagi trabalha de forma mista, né? Com um time interno e terceirizado com a Houseful. Então, os desafios acontecem lá com os vistoriadores de vocês. Claro. E nós também vamos ter com os nossos parceiros hojes. Então, administrar isso em tempo real é um dos segredos do sucesso, acredito. Com certeza. E no final do dia, são todas seres humanos, né? São todas pessoas. Exato. E então, eu acho que a melhor forma de negociar é se colocar no lugar do outro. Exatamente. Claro. A gente muitas vezes se coloca no lugar do historiador, se coloca no lugar do locatário e do proprietário para tentar mediar tudo isso no lugar da imobiliária. Às vezes, sabe essa pressão que muitas vezes a imobiliária sofre do proprietário, né? E é um detalhe muito crítico, né? Porque basicamente o proprietário sabe que o produto que a imobiliária vende é o imóvel. E aí ele tenta angariar em base a isso. Mas eu vejo que o mercado está evoluindo. Eu vejo que as locações sendo hoje em um modelo mais curto tem tirado um pouco desse problema. Porque, e aí eu pergunto para vocês que têm muito mais experiência do que eu percebia que antigamente o proprietário entendia que o bem era um bem que ele não podia se mexer nada. E hoje tem um outro perfil de proprietário que ele é um investidor e ele entende que é um asset, é um ponto de investimento e ele é muito mais flexível. Comenta um pouquinho para nós como que vocês veem isso dentro da imobiliária. A gente vê da mesma forma, né? A gente tem todos os tipos de proprietário lá dentro da imobiliária. Tem aquele proprietário que tem uma kitnetzinha ali de R$1.000 a locação, que se ele perder aquele aluguel, ele não tem para pagar uma conta, ele é um investidor, né? Tá com o imóvel alugado, mas tem essa situação. E a gente tem carteiras lá com mais de 100 imóveis, né? De um proprietário. Então, a gente hoje, né? Individualizando processos,
A Tatiara cuida de uma área específica lá dentro da imobiliária, que é a vistoria de entrada. Para a área de rescisão contratual, a gente tem a Rochelle, que é a supervisora. Para a área de vistoria de saída, a gente tem o Juliano. Né? A manutenção tem o Luiz, tem a Jaque. Então, a gente tem sempre um gestor e eu estou, né, mais de fora, vamos dizer assim, coordenando todas essas áreas, mas também não dou conta de conhecer todos os proprietários e todos os problemas. Então, hoje a gente individualizou assim, o processo, da mesma forma que a Ibagi se tornou digital e cada vez mais ela está se tornando digital. A gente quer manter essa característica do olho no olho, de trazer o proprietário para tomar um café, de ter uma pessoa, não um robô para ele falar. Sim, então, hoje, isso é muito importante. Na desocupação, por exemplo, o atendente ele vai, desde o aviso de desocupação que o inquilino der, aquele atendente vai ficar com aquele case ali até o final. Antigamente, não. O proprietário falava com um, falava com outro, se sentia perdido dentro da nossa estrutura. Porque são, né, quase 250 funcionários. Sim. Então, a gente tinha essa dor na desocupação. Então, a gente colocou uma pessoa para fazer esse contato com o proprietário. Desde o aviso, das dúvidas que, por que o inquilino está saindo? Será que é o valor do aluguel? Está insatisfeito? Então, tornou-se mais pessoal o processo. Né? É isso que a gente tenta buscar. E tanto se é um investidor que tem mais de 100 imóveis, muitas vezes ele tem um representante lá dentro também que vai tomar as decisões, ou o próprio gerente comercial, e que o inquilino fez uma melhoria. Cara, eu vou avaliar, essa melhoria vai agregar alguma coisa na locação, o locatário está pedindo algum valor, porque para o investidor não vale a pena, né, colocar um ar-condicionado no imóvel. E a gente que é da área de vistoria sabe que é uma dor de cabeça futura que ele está investindo agora e amanhã eu estou pedindo uma manutenção para ele que a responsabilidade é dele. Então, a gente já analisa e recomenda ao proprietário que, tal item tu tira. Agora, o imóvel não tinha mobília nenhuma, o inquilino colocou um balcãozinho de cozinha lá, que o próximo vai precisar colocar. Então, é feita essa análise de caso a caso mesmo lá na imobiliária, para a gente diferenciar, né, esses clientes e tomar a melhor decisão conjunta. E deixa eu tirar uma dúvida, porque Florianópolis, no verão, é uma cidade quente. O fato de ter ar-condicionado gerar um maior conforto não é melhor para alugar mais rápido, por exemplo? Uma dúvida que me surgiu agora. Para alugar mais rápido, pode ser até. Pode ser um diferencial na locação. Não que vá agregar, acho que um valor de locação, né? Se o aluguel é 2.000, vai para 2.100? Acredito que não. Mas o que a gente vai ter de problema com esse aparelho de ar-condicionado, agora está na época, né? Está começando o verão, os inquilinos não ligaram esse aparelho durante o ano inteiro e vão ligar agora e não vai funcionar. Com certeza. Já sabe. Daí vai abrir o chamado. Isso e as chuvas. Isso e as chuvas. Então, eu sempre recomendo que é interessante ter o ponto, né? Ter a infra passada, o cobre, a fiação e todo o sistema ali pronto para o inquilino ter a opção de colocar o ar-condicionado dele. E terminou a locação, ele tira, fecha o furinho lá e vai embora e leva o aparelho. Para a imobiliária, esse é o melhor cenário, né? Se hoje o Pablo é proprietário e está me perguntando aqui, Felipe, eu tenho esse imóvel com vocês aí, eu estou querendo instalar um ar-condicionado. Não instala. Eu vou te recomendar que tu não instale. Porque é uma dúvida... É a manutenção que essa mobília vai dar, né? Da mesma forma de cama, é muito pessoal. Isso. Então, tudo isso... Mas, claro, que muita gente vem sem nada e faz total diferença, né? Sim. Se eu tenho um imóvel com ar-condicionado e o outro no mesmo local sem ar-condicionado, eu vou optar pelo que tem ar-condicionado. Só que, se ele parar de funcionar, vai abrir o chamado para imobiliária. Como a gente administra muitos imóveis, o chamado lá são quase 1.000 chamados por mês de manutenção. Nossa, é um volume muito então, a gente grande, tem que tratar cada imóvel, cada chamado, né? São quase 400 vistorias de entrada por mês. Mais de 400 vistorias, mais de 400 vistorias de saída, então totalizando aí 800 vistorias mensal. Então, a gente está falando aqui de um fluxo que não é de 30 imóveis locados, e sim 400 imóveis locados, né? 12 mil administrados, somando tudo isso, os chamados vai sobrecarregar bastante a equipe, né? Isso. Mas o que a gente estava falando é que a gente teve uma evolução tão grande aí, tecnológica, que é importante a imobiliária
seguir esse rumo, né, com a tecnologia, é muito importante ter a opção de atendimento online. Hoje o cliente ele pode alugar à distância e a gente ser transparente, fazer um vídeo para ele. Se ele precisar, a gente vai alugar à distância. Mas ter o contato humano, né, que não pode perder, quando você estava falando ali sobre a comunicação, né? Sim. É difícil hoje tu chegar num robô e querer conversar com alguém e chegar até alguém, bem frustrante, né? Bem frustrante. Então, e na hora da desocupação, na hora da entrada, essa comunicação humana, ela é muito necessária, porque o cliente acaba se sentindo acolhido, né? Sim, com certeza. E se ele está insatisfeito ou se abre, talvez, uma reclamação, né, na internet, a gente já tenta resolver na hora aquele chamado, porque não é da nossa índole e da nossa empresa mesmo, né? Querer prejudicar alguém. Então, a gente já entra em contato com esse cliente e já tenta solucionar da melhor forma. Daí vai vir um gestor, analisar. Se errou, pode errar, a gente vai assumir o erro. Sim. E se não, tentar mostrar e comprovar uma forma que ele entenda, né, daquela situação. Muitas vezes entende, mas tem muitos clientes também que não entendem, né? Mas a vistoria, ela evoluiu muito, né? Eu sou da época da vistoria, que era fotografia, e a gente revelava a foto. Nossa, e era no papel. É. Até a divulgação do imóvel, era cartazes, painel, eu lembro os cartazes que... E assim a gente foi na evoluindo. frente, né? Depois era notebook. Na empresa que eu trabalhava tinha um papel com carbono, assim. Aí escrevia, ficava lá, via da imobiliária e outra pro cliente pra ele tomar as providências. Isso na vistoria de saída, né? Isso é uma pérola nossa, né, da vida, da nossa idade. Cara, isso não é uma vistoria, é um papiro egípcio que chegou aqui vou cobrar o quê agora? Porque era feito na máquina de escrever mesmo. E contratos muitas vezes comerciais, principalmente, que o cara fica 20 anos no imóvel. Sim. A gente tem essa vistoria lá no arquivo, pegava esse papel e chegava ali, tentava cobrar alguma coisa, mas era muito difícil. Né? Fotografia, então, luxo, esquece, né? Luxo, esquece, imagina. Então, a gente evoluiu aí tanto, né? Hoje tem vídeo, tá no celular, tem tudo, né? vídeo, tudo. Desenhado, plataforma super intuitiva, né? Você vai preenchendo, então. E a importância, né, Tati, de uma vistoria bem feita, né? A gente bate muito nessa tecla. E isso é treinamento, né? Acompanhamento. Sim. A House o tempo inteiro tá investindo também. A todo momento, né, Paula, a gente tá olhando o que a gente vai acrescentar no nosso treinamento, o que o mercado inovou, que ferramenta nova que a gente pode trazer, né, para os hosts. Porque às vezes a gente já sabe, mas para chegar lá na ponta, eles não conhecem. Um deles é o Google Lens, né? Que tá para todo mundo aqui no celular, que facilita você interpretar que material é esse, qual é o nome, né, correto desse objeto. Então, essa melhoria e é uma preocupação que a Ibagi tem, né? Que a gente está sempre falando, né, Tati? Com certeza. A gente, na equipe da Tati, principalmente ali, a vistoria, qualquer uma delas tem que ser muito transparente, né? Muito clara ali, objetiva do que tá sendo descrito ali no imóvel e tem que transparecer a realidade, né? Quando a gente tem uma divergência... É raro, né? Ter uma divergência, assim, muito grande, a gente vai até o imóvel. Novamente, com o locatário. Muitas vezes. Porque só a resposta por e-mail ali... Ah, seu item foi aceito, seu item não foi aceito. Abre um chamado de manutenção, faz isso, faz aquilo. Afasta muitas vezes o cliente, né? Acabei de chegar aqui em Florianópolis, aluguei meu imóvel... Agora peguei um imóvel aqui, fui olhar a vistoria. Não tem nada a ver com o que eu estou entendendo que é a realidade... E muitas vezes isso que falta para ele realmente é o que faltou para mim lá no começo. Eu não li, eu não tenho conhecimento, nunca aluguei um imóvel. Eu não sei o que é pintura nova, o que é pintura em bom estado, o que ele está querendo dizer com isso. Então, a gente pega contestações ali, chegou no imóvel, tem um vidro trincado. Na vistoria está escrito que o vidro está trincado, ele faz a divergência que o vidro está trincado. Sim. Então, ele não entendeu. A gente até prefere, né? Mas... Ele não entendeu o que é uma divergência, né? Sim. Ele não entendeu como funciona. Então, a gente tem uma pessoa também na imobiliária que cuida só de divergência, da equipe da Tati. É humano, né, E quando é necessário, aí... esse ano eu fui, né? Com a Tati ali, fomos no imóvel porque o locatário era engenheiro também. O imóvel era 0, primeira locação, 0. E ele estava contestando toda a pintura do imóvel. Aí a gente tem que também ter um pouco de malícia para ver se ele não tá... Já não... Se livrando da pintura na hora da entrega, né? Tá querendo
Falei, pô, Tati, eu acho que ele está querendo se livrar dessa pintura na hora da entrada, porque pelas fotos o imóvel é zero, entregue por uma construtora renomada, um imóvel padrão alto, então eu acho que a gente precisa ir lá. E aí a gente foi lá, deu toda a orientação para esse cliente. Foi difícil, né? Foi difícil. Foi e ele difícil, tinha cachorro, gato, papagaio. Ele já estava preso. Tava no processo de mudança, mas já tinha bastante mobília. Eu falei, cara, a gente tá discutindo aqui por um ponto mínimo em cada parede. São seres humanos que pintaram isso aqui. Sim. Alguém foi lá, sujou. Feita, a pintura é nova. Pode ser numa visita, alguém encostou a mão, alguém encostou o pé. Mas isso não vai te livrar de uma pintura na tua saída. Foi difícil. E aí ele queria que eu relatasse cada pontinho. Nossa. A gente vai fazer, só que assim, cara, eu tô vendo aqui por você, pela tua moradia, pelas condições que tu tá entrando aqui, que tu vai ter que pintar. O cara tinha um labrador no apartamento, tu acha que ele ia pintar? Já eu tinha tenho um Golden Retriever. Isso, Ele já comeu... Isso que a minha Golden já é mais velha. Ela já comeu quase 2 colunas da churrasqueira e um pedaço da mureta. Se a gente for contar as histórias dos cachorros... Meu Deus, só que ele tava com esse receio ali. Eu falei, cara... E também tinha uma pessoa, um familiar que tinha cadeira de rodas. Eventualmente vai bater, cara. Sim, então, assim, esses pontos mínimos não vão te livrar de uma pintura. Ele queria, na verdade, que a gente mudasse o conceito para bom estado, porque aí o bom estado é um universo, né? Aí gigante. É muito turno, né? Então, foi difícil, né? Foi difícil, e se a gente não tivesse ido, ou só aceito, ou não desse retorno para esse cliente... Na desocupação, ele ia ter feito essa divergência e a gente não ia conseguir ter cobrado. Ia ter conflito, tá tudo agora registrado em sistema. A gente ia ter um inquilino com um registro ali de que a gente aceitou uma divergência para bom estado, que possivelmente, se a gente fizesse uma cobrança de pintura, ele ia me detonar nas redes sociais. E estamos expostos, né? Ibagi é grande aqui no mercado. E a gente cuida muito disso, né? Da imagem, da visibilidade da marca, sim. Ele ia nos detonar. O proprietário, por sua vez, não ia aceitar. Tu imagina, pegou o imóvel zero da construtora, deu na mão da Ibagi para administrar. Sim. E tô recebendo um imóvel que o cachorro comeu a parede. E o dele não é velho, porque ele tava preso lá e latindo. Era um Golden novo. Falei, mas no final das contas conseguimos achar o cachorro, porque ele escondeu na sacada. Escondeu na sacada, mas não dá, né? Não deu. E aí a gente ia ter que acabar pintando esse imóvel proprietário para manter uma relação. Um imóvel muito bom, a gente tem equipe para isso. Ia ter que pintar esse imóvel proprietário para resolver a situação, mas aí... E deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Talvez não seria mais fácil, no contrato da locação, deixar claro, assim, olha, você já conta com esse valor da pintura na saída, porque eu estou te entregando nova e qualquer coisa você vai ter que entregar nova. Essa negociação comercial não ficaria mais tranquila? Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Mas a gente tem um estudo, nosso corpo jurídico tem um estudo sobre isso e... não se aplica, não podemos aplicar essa legislação aqui em Santa Catarina, porque o que os juristas entendem, né? Que a gente está imputando uma cobrança que ainda não aconteceu para o locatário, né? Eu estou prevendo que ele vai ocasionar um dano e vou cobrar um valor dele ali mensal, uma taxa de manutenção, uma taxa de desocupação. Então, não emplacou aqui. Eu sei que tem até outras cidades, outros estados que tem essa prática ali de taxa. Tem várias formas de pensar isso, tá? Eu falo porque eu tive a oportunidade de conversar com pessoas em outros países, eu sou de fora também, e em outros lugares eu entendido que a pintura, ela é um item que se desgasta pelo próprio uso do imóvel. E aí ele não pode ser cobrado. Isso, eu sei que no Brasil é diferente. A gente tem um parceiro nosso que utiliza a tecnologia da House na Austrália e as vistorias, para você ter uma ideia, são a cada 3 meses. A cada 3 meses você autoriza, e se não autoriza, pega a chave e entra, para saber se o imóvel está ainda em bom estado e em boas condições e tal. É uma vistoria extremamente rápida, mas isso existe. Esse tipo de necessidades, vocês veem no mercado, aqui é mais flexível? Como que funciona isso? Acho que no Brasil não se aplicaria muito bem. A gente... É difícil o nosso público, né? Para fazer... A gente passou por aquele período pandêmico e foi um divisor de águas ali nossas formas de lidar com vários processos e
Na desocupação, eu trabalhava na época, eu era vistoriador ainda, e a gente tinha muita dificuldade porque tinha um processo de desocupação em andamento e a gente precisava receber. Uhum. Então, a gente tentou fazer uma entrega por vídeo, né? Nossa. Então, imagina, pessoalmente é difícil, imagina por vídeo. Então, um dia antes eu fazia contato com esse cliente, pedia para ele ter o celular carregado, para ele estar ali no horário no imóvel, eu orientava de maneira geral, porque tudo era novo, né? Sim. Me baseei muito em vistoria automotiva de seguro até para fazer... Sim, mas é bem mais simples, né? Exato. Até que a gente teve uma boa assertividade, mas teve aquele cara que passou batido no vidro quebrado, no piso, e a gente teve prejuízos depois, futuros, quando foi pessoalmente no imóvel. Então, eu acho que o nosso público ali, ele não quer ter aquele contato da imobiliária a cada 3 meses. Eu acho que não viraria, não. Mas, em relação à pintura, eu acredito, então, que a vistoria ela é tão importante justamente para isso. Porque se o cliente não está pegando a pintura nova, nós não vamos cobrar. Sim. Está pegando em bom estado ou até regular, ruim, né? Ela não vai ser cobrada. A gente não vai cobrar que na vistoria uma pintura que no laudo não esteja. Agora, se está pintura nova, o imóvel é novinho, né? Então, juridicamente, no nosso país ainda existe essa possibilidade de cobrar, até para que a gente possa... Tem um lado do locador e tem um lado do inquilino, né? Então, as responsabilidades de quem que é? Do proprietário, do inquilino? O proprietário, se ele pintou, ele merece receber também pintado, né? Sim. Se ele... Mas mesmas condições, né? Mesmas condições, diz a lei, né? Então, se recebeu pintura nova, por mais que a ação do tempo, sim, ela vai existir... É o contrato, né? Então, ele tem que estar ciente nisso. Olhar bem essa vistoria, viu que a pintura nova tá bonita, agora não contestar uma mancha de sujeira, né? Porque aquilo não vai descaracterizar a pintura nova. Mas recebeu em bom estado, regular estado, isso não é justo realmente cobrar, porque dali só vai piorar, né? Se ele quiser pintar, pode pintar, mas na saída não será cobrado. Eu tento transmitir isso para os vistoriadores, de saída principalmente, para que sejam justos também. Pô, o cara pintou o imóvel todo, aí tem uma manchinha lá, tu vai reprovar a pintura do cara por causa disso? Entende? Então, ter essa visão, né? Eu costumo usar o exemplo para eles, né? Nós é que somos técnicos na área. O inquilino não é. Não. Então, ele não vai entender o que é marca de rolagem, o que é falha no recorte. Ele não vai entender. Então, a gente sempre orienta na desocupação, principalmente, a que eles expliquem para o cliente, estou te cobrando por causa disso, ó. O teu pintor, tu contratou um pintor, tudo bem, mas ele não pintou o teto. Que a hora que passou, fez a rolagem ali, acontece isso. Fica todo manchado o teto, mas isso só o historiador vê, né? O cliente não vê. Então, e nesse caso, é só o teto que é cobrado ou... A gente manda ele adequar, né? Porque às vezes ele vai pintar o teto e sujar a parede também. Principalmente se são 2 cores, né? Normalmente tem imóveis ali que é gelo e branco gelo na parede e branco neve no teto. As cores. Aí dá aquele problema. Então a gente... reprova a pintura, orienta... E como que vocês conseguem saber qual que é um branco e qual que é outro branco? A minha esposa é arquiteta, mas para mim, branco gelo, branco osso, branco... É difícil. Tudo branco. Difícil, e o pior... É difícil, os historiadores têm que... O pior é que com uma paleta em mão. Tem cores assim que mudam de marca para marca. Sim. Então, o palha da Souvenir é um tom, o palha da Coral é outro. Falando marca aqui, mas tudo bem. Mas se diferem, e aí não colocaram, né, o locatário no final, me pediram para pintar de palha. Certo. Aí o palha dele é totalmente diferente ao que a gente viu lá no começo. Que é diferente daquele caso que você contou no início, né? Daquela proprietária que tinha qualquer marca e tudo certinho. Isso, exatamente. Mas a maioria, 99% dos proprietários não vai ter. Não tem. É isso que a gente fala, a informação e o registro no sistema, quando faz a captação do imóvel, ela é muito importante. Sim. Né? Se você já faz a captação do imóvel, vê que ele é diferenciado, tem uma cor diferente, a pintura tá nova, já pergunta, questiona o proprietário, né? Sim. Se ele tiver as cores, já pra gente anotar no sistema. Não que a gente vá, né, já dar uma pressão para ele, porque eu tenho que procurar e eu vou deixar de captar por causa disso. Não. Após a captação, até mesmo nós que fazemos as pautas lá, a gente já tem essa comunicação com o proprietário. Mas diante essa divulgação do imóvel,
toda a informação que a gente recebe, seja o consultor, seja o pessoal da administrativo, não pode guardar para si, tu tem que colocar dentro das observações do sistema. Isso, principalmente a captação, né? Qualquer sistema hoje tem a questão de observação, tem alerta, né? Hoje a gente trabalha ali com o Slim e, cara, tem ali o alerta, tem a observação do inquilino, do proprietário e também do imóvel, né? Então, se é do inquilino, coloca lá, proprietário autorizou a retirada da cama. Mas aí a pessoa guarda para ela aquela informação, desocupa, mas cadê a cama? Daí, então, a cama, eu falei com fulana, até achar as informações. Então, uma dica muito importante para imobiliária é que as informações sejam registradas. E tem que estar na vistoria, né? De alguma forma tem que estar registrado. Porque não adianta nada estar no CRM e o vistoriador então por não saber. Aí, hoje a construtora, se é uma construtora séria, né, e cumpre ali as normas, ela vai entregar um manual para o proprietário. Sim. Naquele manual tem todas as informações do imóvel, né? Como funciona o sistema elétrico, hidráulico, quais são as tintas que foram usadas, qual é o tipo do piso. A tinta tem um código, então quando o locatário for desocupar e tá na vistoria lá, ó, é a tinta, marca tal, código tal, cor tal. Ele pega aquilo ali, vai numa loja de tinta e manda pintar exatamente dessa cor. E eu fico tentando imaginar a experiência positiva que o proprietário tem quando a Ibagi indaga ele sobre essas informações, claro, né? Claro. Porque ele percebe uma preocupação da imobiliária para com o imóvel deles, de colocar esses detalhes na vistoria, de ter isso em sistema. Então, eu imagino que seja uma experiência muito positiva aí para os proprietários. E, pegando esse gancho, eu queria entender um pouquinho, Felipe, como funciona a parte de reparos ali que você comentou inicialmente, que, né, vocês têm um time lá, como é que vocês tratam esses chamados, uma parte terceirizada, time interno? Né? Esses imóveis que estão locados, que o inquilino precisa de uma manutenção, toda essa nossa área é terceirizada, né? Os prestadores de serviço, temos uma empresa que nos atende ali na área de manutenção. E temos também 4 atendentes de manutenção e uma supervisora para tratar proprietários que são construtoras, por exemplo, não faz sentido eu fazer um orçamento para ele. Para tratar problemas de terceiros, né? Um vazamento entre unidades, um vazamento, uma infiltração causada da fachada do condomínio, do telhado do condomínio. Para tratar proprietários que têm seus próprios prestadores de serviço também, não é uma construtora, mas... eu tenho o João ali que tudo que precisar de manutenção fala com o João. Né? Então, a gente tem um alerta no nosso sistema interno. Quando o inquilino faz essa reclamação, acende esse alerta. Não, o proprietário Pablo, ele tem o funcionário dele que faz a manutenção. Então, a gente repassa para ele qual que é o problema do inquilino, né? Já é feita a análise de responsabilidade também, que é o mais difícil. Por isso que a gente tem um time com 4 pessoas que faz essa análise também desses casos que estão fora da vala comum que a gente chama, né? A grande maioria dos 1000 chamados está ali com a nossa parceira que analisa de quem é a responsabilidade, a gente entrega a eles os contatos ali do proprietário e eles tratam, aprovam, parcelam, executam, conferem e segue o baile. E esses outros atendentes estão para as exceções e... atendimento telefônico, atendimento presencial, porque também a gente vê que é um setor que ninguém liga pra lá, oi Felipe, tudo bem? Pô, meu chuveiro tá top, cara. Obrigado, obrigado. Olha, eu mudei aqui, esse chuveiro tá top, esquentando, é uma ducha com uma pressão ótima, obrigado. Nunca vai ligar, né? Aproveitando o que você comentou sobre análises que você fez de vídeo, tentando simular a vistoria de automóvel, eu te faço uma pergunta, uma dúvida que eu tenho me questionado bastante. Por exemplo, que imagina se você tem um carro que bota para alugar, ok? O carro tem pintura nova, tem pneus novos, gasolina e tal. Só que o carro, você vai pagar pelo aluguel do carro e vai entregar depois de alguns quilômetros rodados. E eu imagino que o imóvel tem as mesmas condições. Só que a diferença entre como é tratado um carro e como é tratado um veículo é que o proprietário do carro entende que o carro está envelhecendo, que o carro precisa de manutenções normais, precisa de troca de óleo, precisa de pneus novos. E parece que o proprietário de imóvel
ele acredita que magicamente o imóvel sempre vai estar inteiro. É a fala, né? Eu deixei o imóvel 0 aí com vocês. Mas anos passaram. Como explicar isso para um proprietário, para ele ter essa noção do que... Sem falar do apego emocional também. Fora isso, né? Era a casa da minha avó. Não, morei, né? Fui criado nesse imóvel. A gente tem N situações ali que é difícil explicar realmente, né? Mas eu costumo tentar comparar, muitas vezes eu comparo, tá? O imóvel com o automóvel. Sim. Até porque a maioria das garantias hoje de locações são seguros, né? Exato. E aí eu faço essa comparação para os proprietários, porque nenhuma seguradora garante mobiliário, por exemplo. Né? Se o inquilino está sofrendo uma ação de despejo, está inadimplente ali e vai para uma análise de seguros, nosso laudo de vistoria, se tem mobília, ele simplesmente não faz parte do contrato. Claro, e tem um item que mas ele eu tem gastei desgaste. 20 mil na minha cozinha, 40 mil, não sei o quê. E eu uso a mesma comparação com o carro. Falei, tu foi lá na montadora, pegou um carro zero. Só que eu não gostava daquele jogo de rodas. Então eu coloquei uma roda esportiva Aro 20, eu coloquei um som de 10 mil reais, eu coloquei película, coloquei banco de couro. Cara, e eu tenho seguro desse carro desde zero. Se o meu carro for roubado ou se eu der um PT no meu carro, a seguradora vai pagar o valor da tabela FIP, exato. Não interessa se tem som, se tem banco de couro, se tem roda. São perfumarias, vamos dizer assim, Sim. né? Então, não é nem analisado pela seguradora. Exato. Né? A gente tenta argumentar, exatamente. Até a gente falar que nem eu, nem você, há 20 anos atrás, a gente se cuida, vai no médico, envelhece e tem problema de saúde. Né? Imagina imóvel que tá lá com outras pessoas. Há 20 anos atrás eu tinha cabelo. Então, a gente quando entra assim, acaba... A pessoa realmente... Começa, né? É a comunicação, né? A gente vai conseguir passar para esse proprietário, por mais que seja difícil, é a questão humana mesmo, de ir conversar, falar e às vezes até entrar numa negociação, muitas vezes a IBAD até paga lá a pintura, né, por causa foi um despejo, não vale enfim. A pena, né? A gente prefere não quer perder o imóvel cliente. também, Sim. enfim, então é tudo uma questão de comunicação mesmo. E a gente tem exemplos assim de situações que a gente seria injusto com os locatários e pelo destino, eu falo, né? Às vezes não foi cobrado ou foi liberado. Exemplo, a gente teve uma vistoria uma vez de um prédio inteiro, que era do proprietário, e era a primeira locação, então foi colocado pintura nova. Tudo bem, pintura nova, primeira locação. Eu era vistoriador de desocupação, aí, coincidentemente, o imóvel do quarto andar, eu não lembro agora qual andar, mas o de cima estava desocupando, e no mesmo dia eu tinha uma vistoria no andar de baixo. Então, 2 imóveis no mesmo prédio, na mesma prumada, vamos dizer assim, iguais, né? Apartamentos iguais. Primeiro imóvel eu fiz de manhã, o segundo imóvel eu fiz no período da tarde. Primeiro imóvel, fiz a cobrança de pintura e a locatária me questionou muito. Que esse imóvel já estava assim, que essas manchas já eram assim. Falei, olha, nas fotos aqui eu não consigo me basear, mas está descrito que é pintura nova, né? Pessoalmente, eu estou vendo que o imóvel está todo manchado, que a pintura está toda manchada. Né? Tava um dia de sol bonito, então deu para, né? Sim, dá para ver. Se é um dia nublado, né? E o imóvel não tem energia, passa alguma coisa. Mas nesse caso ficou bem, as manchas bem características, assim, nos cantos, né? Junto ao teto, manchas de rolagem. Cobrei a pintura, ela ficou muito indignada, porque já estava, mas também não fez a divergência. Importante. Pra sorte dela, à tarde eu estava no imóvel do andar de baixo. E aí a pessoa não tinha pintado. Essa daí tinha pintado. E essa pessoa não tinha pintado. E aí eu vi que tinham as mesmas manchas, as mesmas características, então eu entendi ali que era um problema construtivo. Né? Que a construtora... A tua experiência como engenheiro conseguiu passar essa... A construtora entregou o imóvel, como foi feita uma pintura talvez com um compressor, ficou falhada. Entendi. Entendeu? E aí eu faria uma cobrança injusta ali para essa cliente. A gente voltou atrás, fez contato com o proprietário, levei o proprietário aos 2 apartamentos, falei, não tem como fazer a cobrança. Imagina, a construtora exatamente as manchas do mesmo local. Mesmo local. Então, foi uma falha executiva, a gente foi justo, liberou a pintura desses imóveis. Então,
essa do tempo, do uso, né? A gente tem que ser bem crítico, né? A gente pega... Cada caso, né? Cada caso é um caso. A gente tem, por exemplo, piso laminado. Pô, maravilhoso o piso laminado. Aí a gente chega nos imóveis, o cara coloca o piso laminado que em vez dele parar no quarto, não. Ele adentra ali a soleira e vai parar lá no banheiro. Vai estufar. Sim. Vai estufar, porque Florianópolis faz calor e faz frio, às vezes, no mesmo dia. Então, aquela água ali, o cara no inverno toma um banho muito quente, né? Principalmente a mulherada, né? A minha mulher, quando eu boto ali, tem que, né? Sai saindo fogo, assim, tem um dragão ali. E aí, vai condensar, vai escorrer pelo azulejo, vai escorrer pela porta e vai estourar o piso. Isso é um problema do locatário? Não. Tem que ser analisado. Aliás, sim, né? Não é do proprietário, mas é do locatário, claro. É uso, né? Não é. Não é? Uso. Boa, aprendi mais uma. Exatamente, porque natural, o piso tem que parar no quarto. Piso laminado, ele é madeira aglomerada, né? Se falar que vai chover, ela já estufa. Sim. Então, ele não pode estar dentro de uma área úmida. Entendi. Tem que ter uma soleira de granito ali, né? Tem que ter... Pode ser o próprio piso, mas esse piso ele não pode estar dentro do batente para dentro da suíte, ali, do banheiro da suíte. Sim. Porque, naturalmente, alguém vai tomar um banho quente, vai escorrer essa água ali, vai estourar. É difícil ter essa... É muito difícil. Tem que ter experiência. Né? Experiência. Mas é difícil convencer também o proprietário de que deixou um imóvel zero, gastou e fez um investimento nesse piso laminado, laminado, e ele agora está recebendo o imóvel, então a gente tem sempre... Vai visitar, por isso que precisa do lado humano, vai visitar, vai explicar, vai tentar da melhor forma ali, trazer para ele que aquilo, independentemente, se ele estivesse usando, ia acontecer também, não é um mau uso. Sim, com certeza. Em decorrência do uso, mas não é um mau uso, não é um mau uso. O cara não lavava o piso do quarto. Mangueira, né? Tem os loucos que lavam, né? Tem de tudo, né? Exemplos, né? Porque é muito difícil para os proprietários entenderem o que é provocado, né? Isso aqui foi provocado, né? Você veio aqui de propósito e fez, exatamente, né? Molhou, como foi falado, né? Sim, às vezes tem, mas... É bastante complicado para os proprietários entenderem. Eu acho que exemplificar aí no imóvel, como vocês fazem, como já é um processo da Ibagi, traz uma clareza muito grande. É um às vezes eles não concordam, e tudo bem. Isso. Tudo bem, ele não precisa concordar com o sou dono da verdade. Sim. Só que a nossa experiência de mercado, né, me dá bastante... Know-how, né? Know-how, exatamente, para trazer para ele a realidade, né, Sim. cara? E aí se coloca no lugar do inquilino, né, proprietário? Tu gostaria de ter que trocar o piso laminado todo, e às vezes o inquilino nem viu também que aquilo estourou, né, estufou. O vistoriador tem o olho clínico, vai ver que estufou. Sim. Você tá morando ali, não tá te incomodando, inteiro, você né? não vai... E aí essa análise do vistoriador que é muito importante, né? Principalmente na desocupação. Não cobrar e sair cobrando do inquilino ali porque estava no laudo inicial. Tem que ter a parada de analisar cada situação, né? Obviamente vai seguir a vistoria de entrada, mas não tentar... Né, se não tem a experiência, buscar informação com a imobiliária antes de liberar um laudo, porque realmente vão ter situações que vai acontecer de a pessoa já ter também dado a divergência e já tinha reclamado da pintura, então eu não posso sair já cobrando a pintura porque foi aceita uma divergência. Sim. Então, essa parte da análise ali do vistoriador, por mais que ele não tenha essa experiência que a gente tem, ele está começando no ramo, é importante que ele possa... buscar experiência, informação e perguntar, né? Que daí todo mundo se sai bem e não, a intenção nunca é prejudicar ninguém, nem locatário nem locador, né? E complementando essa tua visão de que é do locatário, também não confunda a responsabilidade dele em informar o proprietário e a imobiliária de que está ocorrendo um problema. Sim. Né? Uma coisa é um estufado ali, pequeno, próximo ali à área... do banheiro. Molhada, do banheiro. Outra coisa é que o piso está todo estourado ali, ele nunca avisou a imobiliária e agora tem que trocar o piso inteiro do quarto. Não, ou vazamento, alguma coisa assim, que ele não passou e o imóvel guarda do imóvel, exatamente. Isso. Né? Tem inquilino que, começou esse problema ali, manchado, chega lá, infiltração, tomou conta de tudo, poderia ter sido evitado. A conta da água foi lá para o espaço. Então, ele é responsável, né? Ele é responsável. Pessoal, estamos já chegando ao nosso fim e eu queria... de vocês
resumir umas dicas preciosas, as pérolas que vocês querem deixar, principalmente para o locatário, né, que tem que ter essa atenção, e vocês já falaram várias que eu pensei aqui, que vai dar uns cortes legais, mas também pro proprietário, principalmente para a equipe interna de imobiliária, porque às vezes a equipe interna de imobiliária, ela não tem esse conhecimento e começa a fazer disputa com o vistoriador, como você teve, de justamente entender qual que é a origem do problema. Então, eu posso dar uma dica do inquilino? Claro. O Felipe fala do proprietário e para a imobiliária também. Para o inquilino é importante, né, visitar o imóvel, né, se não tem essa possibilidade, tiver algum conhecido e pedir para o conhecido lá visitar pelo menos. De vídeo é um pouco mais difícil realmente, mas saber que aquelas condições, né, do imóvel está sendo locado naquelas condições. Às vezes na visita não vai ver um vazamento, obviamente a gente tem essa consciência, né? Mas esteticamente, ali se tu quer alguma negociação, já passar ali para o proprietário na parte mais visual. Porque tem muitas questões assim, eu entrei agora, eu quero, tipo... Tá achando que alugou, tipo, um hotel, assim, né? E não é. Tá naquelas condições. Tem a cama, se você já tem a cama, já pede para tirar a cama. Não deixa entrar, né? É bom essa negociação antes. E ler o laudo, né? Da vistoria de entrada, que Perfeito. É muito importante. Ter esse momento, conferir. Se precisar fazer a divergência, faz a divergência sem precisar repetir, né? Sim, com certeza. É o que já tá no laudo. E para as imobiliárias é importante essa nossa comunicação, né? Que a gente possa... treinar os vistoriadores para que eles possam fazer um laudo de qualidade e não deixar de passar as informações, porque às vezes eles pensam que é só fazer a vistoria e acabou. Mas se o vistoriador viu o vazamento, se ele já viu que o chuveiro não está funcionando, manda para a imobiliária poder sair na frente daquela entrega da chave. Eu não quero deixar meu inquilino entrar com o chuveiro não funcionando, por exemplo. Sim, imagina uma família entrando numa sexta-feira... final do dia, sem poder tomar banho. Isso a gente tem que se colocar. Então, que o vistoriador, né, principalmente, possa sempre nos comunicar o que pode prejudicar a entrada do inquilino. Essa comunicação, às vezes, pode pensar que, né, não é nada, mas faz total diferença numa qualidade, né, que a gente, da experiência que o inquilino vai ter com a imobiliária. E o vistoriador de entrada, complementando a Tati ali, eu sempre digo para eles, né, eu sei que tu não é encanador, mas... se tu vai trazer o problema para mim de um vazamento, investiga aquele vazamento. Não estou pedindo para tu trocar um cano. Mas, às vezes, tu vai prevenir um estufamento de uma mobília só porque o sifãozinho está desencaixado ali. Então, não tenham esse medo de, né? Não estou pedindo para ninguém, mais uma vez, trocar, apertar cano, né? Ser técnico em máquina de lavar. Mas, Felipe, eu vi que o vazamento ali é no flexível. Fechei o registro ali... tem que mandar alguém lá para ver aquele flexível. Isso. Não simplesmente tem uma água na cozinha. Cara, a janela tá aberta, é do imóvel de cima, é do imóvel de cima, é do tanque, é da máquina. Então, tragam, né, para a equipe interna ali das imobiliárias qual que é o problema e muito bem que a Tati falou da prevenção. Se coloque no lugar de quem está indo morar, né? Isso. Tu entraria aqui com água escorrida no chão? Tu entraria aqui para morar com a tua família sem um chuveiro? Ou então com esse imóvel que captaram e tem aquela cama ali que está caindo aos pedaços? Já sugere essa melhoria, né? O proprietário, ele vai entender e é muito melhor a gente tratar antes, né? Porque depois tudo vira, não vou pagar aluguel porque eu não tinha chuveiro, eu não vou pagar aluguel. É uma disputa, né? É uma disputa. E... Para proprietários, vocês proprietários que querem trazer os imóveis aqui para Ibagi, tem toda essa equipe aqui para atendê-los, né? Tragam um maior número de informações para a gente. Isso. Né? Isso é ótimo para um proprietário, né? Parece que é chato, né? Mas a gente está prevenindo uma desocupação futura. Quanto mais riqueza de informação a gente trouxer, melhor. A gente tem imóveis que são muito específicos, né? Não são aqueles apartamentos que é 80%, 90% da nossa carteira. Tem aquela casa que para ligar o boiler, o cara tem que dar 3 cambalhotas, gritar 3 vezes, acender a luz e apagar para ele ligar. Né? Tragam isso para a gente, tragam essa... Não vai ser vistoriador. Como funciona, porque o vistoriador pega uma casa antiga que o proprietário morou e tem tudo do jeito dele, ele não vai saber. Ele não vai conseguir fazer ligar o boiler, saber onde é que liga o motor da piscina, qual que é a função. Então, tragam, quanto maior a riqueza de detalhes desses imóveis que trouxerem para a gente, melhor para a gente tanto passar para os locatários, né?
O locatário não vai conseguir ligar o boiler também, vai exigir ali que está com banho frio, que está com isso, ou a conta de energia vai lá para o espaço, disparar, né? Porque a água está fria, ele vai no termostato lá e taca lá no 40 graus lá, e aquela água fica se aquecendo durante um mês, e aí chega a conta no final do dia, no final do mês, aliás. Então, eu acho que para os proprietários é isso, a Ibagi, ela sempre é o mais justo possível nas análises, jamais vai passar para um proprietário um prejuízo que é nosso. Se o vistoriador errou, a gente vai lá, vai fazer. E eu acho que é isso. Muito obrigado para vocês dois por isso, né? E acho que o proprietário também tem que ir um pouco desapegado ao imóvel, né? Ele é um bem material. Então, acho que tem que separar um pouco. Se você decidiu alugar... Isso. Com tem certeza. que todo imóvel está separar. sujeito a uma, por exemplo, né, graças a Deus é exceção, mas a uma ordem de despejo, por exemplo. Sim. Eu tive casos, cadê o quadro que meu avô pintou, que eu deixei nessa parede? Cara, já era. Nem deixa. Pô, leva para sua casa, leva para tua casa se o tem quadro a ver, que o avô tira, pintou. né? Tira. Tendo um cadastro positivo, ele tá apto a entrar no teu imóvel. A gente não analisa a índole da pessoa, né? Talvez porque não gostou, né? Também. Então, a pessoa tá sujeita, né? Também, a perder imagina, o quadro que o avô dele pintou, já era, vai saber onde é que tá. O inquilino tá devedor, entregou o imóvel detonado e ele... Então, desapeguem. Pessoal, eu agradeço muito o tempo de vocês. Obrigada, acho que o tempo foi adorei. curto para tudo que a gente tinha para falar. Mas com certeza a adorei. gente vai marcar um novo papo. Vamos, tá? vamos. E eu agradeço muito, agradeço a Elaine, que veio aqui também nos acompanhar nessa primeira edição. E a vocês dois, né? Que são grandes parceiros da House. Um forte abraço. Muito obrigada. Obrigado pela parceria também de tantos anos, que evoluímos juntos aí muito, né? E vamos aprendemos juntos, né? Evoluindo também. Obrigado pelo convite aí, Pablo, Elaine, muito obrigado, tá? Obrigada, pessoal. E, pessoal, não deixem de acompanhar, que vamos trazer muitas novidades. Sempre vamos trazer pessoas do mercado imobiliário que vão trazer os bastidores para vocês. Então, se você tem uma imobiliária, se você é proprietário e tem imóveis na sua carteira, ou se você trabalha com vistorias, a gente vai trazer muita dica boa, muitas pessoas com experiências interessantes para você aprender. Um abraço a todos. Fechou. Muito bem. Muito legal. Não foi difícil. Não foi difícil, o tempo Nem voa, ficou né? vermelho. Eu queria, não, mas eu no início ali eu dei uma... Obrigado. Adorei. Eu queria trazer uma... Pô, o nosso brinde chega amanhã, já ia trazer, cara. Amanhã, Vem acredita? amanhã a gente tá aí. Então, mas eles têm que montar lá, eu vou tentar. Tá tudo certo. Mas eu queria muito que tu tivesse, tu vai ganhar esse ano também, tá? Não, então tu vem amanhã sem falar. Mas senão eu vou passar o Natal em Joinville e daí eu levo pra ti. Você vai lá, isso aí, fechou. Opa. E aí? Show. Deu certo? Vamos fazer chamadinha? Vamos. Programa, né? Tá. Temos alguma dica? Que nem pensei nisso. Chamadinha, tipo, hoje a gente tá com convidados muito especiais e tal. A gente legal. tá inaugurando o programa Pérolas do alguma coisa assim. Você faz a... Aí joga pra eles. Sim, você falou com assinado, então você vai fazer a chamada. Boa. Aí joga pra eles, daí eles falam alguma coisa, pô, realmente foi muito legal, muitas histórias boas, aí depois volta pra vocês, confiram amanhã, geralmente amanhã é bom, vou deixar de canto aqui. ou em breve, né? Sim, confira em breve. Em breve o episódio e tal, em todas as plataformas digitais. Legal. Tá, só um Acho que pouquinho. ele vai avisar, né? Eu acho que a gente fala, depois que tu apresentar ali, a gente agradece ali. É, Foi bem muito bom o curtinho. bate-papo. Oi, gente. Oi, bom Estamos dia. indo almoçar. Tá, a gente já tá terminando já. Tá, a gente Você que vai estava lá. me ligando? Não, dessa vez não. Ah, tá. Dessa vez não. Tá, depois eu vejo. Tá bom. Daí a gente agradece ali, fala que foi muito legal. Então, acho que é isso, né? Isso aí. É bem rapidinho, é só uma chamadinha mesmo. Isso.
Fala pessoal, eu sou a Elaine da House, eu tô junto com o Pablo e a gente está recebendo hoje para um papo muito interessante a Tatiara e o Felipe do time da Ibagi. Nós batemos um papo muito interessante, tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo, não é mesmo, Felipe e Tati? É isso aí, o tempo até voou, né? É verdade. Tanta história que a gente tem aí, tanta troca que a gente teve, foi muito legal. Confiram aí que ficou muito legal e descontraído o nosso bate-papo aqui. É isso. Foi muito legal, Elaine, obrigada. Com certeza tem bastante conteúdo aí, experiências e pérolas para que todos possam rir um pouquinho com a gente e aprender também. É Obrigada. isso. Obrigado, pessoal. Até mais.